Olá, olá a todos e a todas, pessoal que está aí online. Estou entrando aqui ao vivo, porque eu tenho um desafio. A minha fala no 13º seminário do Grupo de Estudos sobre o Sartre da Universidade Estadual do Ceará acabou tendo um problema na conexão, um problema na transmissão, e não pôde ser gravada. Daí eu tenho a missão hoje de gravar minha fala e compartilhar com os organizadores do evento. Então pensei, por que não transmitir essa gravação aqui, ou transmitir ao vivo e gravar, não é, a minha fala. Então vou aproveitar esse espaço para apresentar então o texto que preparei para o evento, e vai ficar gravado aqui, quem quiser depois ver. E você que está ao vivo, já estou vendo o Júlio e a Alana, ou melhor, a Alana e o Júlio. Aqui é a Alana. Um abraço, querida. Então vamos aqui. Eu quero falar então o texto que eu preparei para o seminário, o 13º seminário do Grupo de Estudos sobre o Sartre da Universidade Estadual do Ceará. Tem como tema materialidade da vida, sofrimento psíquico e pandemia. E então vou começar a leitura. O pessoal que foi entrando, quiser ir fazendo alguma pergunta no final, eu posso tentar responder se eu conseguir, tá bem? Então vamos nós. Materialidade da vida, sofrimento psíquico e pandemia. Eu começo com uma citação do Sartre, o texto de 1940, o livro Imaginário, que ele diz assim, abre aspas: pois com efeito, um desejo nunca é literalmente satisfeito, precisamente por conta do abismo que separa o real do imaginário. O objeto que eu desejava podem até dá-lo a mim, mas será num outro plano de existência, ao qual tenho de me adaptar. De saída, o presente exige uma adaptação que ele não é mais capaz de ter. É que o real é sempre novo, imprescindível. Fecha aspas, Sartre, 1940. Eu quero pensar o sujeito da pandemia como sendo uma espécie de sonhador mórbido. Sonhador mórbido, entre aspas, é o sujeito sobre o qual Sartre fala nesse texto que eu acabei de citar, no texto da obra O Imaginário. Para tanto, eu faço algumas considerações sobre as relações entre três elementos que eu aponto no título da minha fala: a materialidade da vida, o sofrimento psíquico e a pandemia, a fim de que compreendamos o sofrimento psíquico do sujeito contemporâneo nessa crise sanitária advinda pela pandemia da Covid-19 como um resíduo desta suposta condição de sonhador mórbido. Então vamos lá. O imaginário volta-se sempre ao real, que permanece como um pano de fundo de certa construção do sujeito sobre sua existência. O imaginário mantém o real enquanto dimensão sustentável da existência do sujeito, que se engaja com a responsabilidade em sustentar a sua existência, que é gratuita, a seu modo, de forma particular, de forma singular. A fissura que separa o real do imaginário é, portanto, preenchida pela tentativa, sempre fracassada, de um sujeito que é materialidade enquanto totalização em curso. Essa ideia é do Sartre. O homem é sempre uma totalização em curso. A praxis do sujeito enquanto totalização em curso histórico se revela num vai e vem progressivo e dialético entre interiorização do exterior e exteriorização do interior. Como compreender isso nesse momento da pandemia? O primeiro elemento, portanto, é a materialidade da vida. Eu queria falar sobre ele. A condição de sujeito, que em Sartre é subjetividade, mais corpo, situação diante do outro, é diferente de subjetividade. A subjetividade, para o existencialismo, é a consciência, enquanto absoluto de subjetividade. Então, a condição de sujeito pode ser pensada a partir da materialidade histórica do nosso nascimento, enquanto ponto de referência da gênese, e a certeza da morte enquanto fim da nossa existência. Abre aspas, o Sartre diz:
na obra O Ser e o Nada, em 1943. Assim, o corpo, como facticidade, é o passado, enquanto remete originalmente a um nascimento, ou seja, a uma nadificação primeira que me faz surgir do em si que sou, de fato, sem ter de sê-lo. Nascimento, passado, contingência, necessidade de ponto de vista, condição de fato de toda ação possível sobre o mundo. Assim é o corpo tal como o é para mim. Fecha aspas, Sartre, 1943. Essa nadificação primeira que o corpo anuncia em sua materialidade passada, e o que eu chamo de materialidade passada é o fato de eu ser um homem que tem um corpo de 43 anos, ou melhor, 42 anos. Já ia botar um ano a mais aqui, desavisadamente. Então essa materialidade aponta um sentido futuro a ser perseguido, um projeto que se mostra no horizonte enquanto um empreendimento viável. O sujeito se anuncia em sua materialidade. O seu corpo que é, juntamente com a materialidade do mundo, coisa vista por um outro e localizada em sua utensilidade, aponta um ato a ser realizado, um gesto enquanto expressão performática de certa subjetividade. O homem é corpo, mas é também subjetividade enquanto absoluto de presença de uma consciência nadificadora. O presente exige do tal sonhador mórbido adaptação, pois o presente é apenas a presença do sujeito a fim de que opere a dialética entre o real e o imaginário. O que chamo aqui de materialidade da vida, a partir do proposto por Sartre, é, portanto, a condição material ou a condição material da existência de um sujeito histórico que tem em sua raça, em sua condição social, em seu passado, em seu corpo, em seus objetos de uso particular, os dados objetivos de referência do ato criativo de um si mesmo. Sua presença há. São estes os instrumentos que o sujeito utiliza enquanto objetos manuseados por sua subjetividade, a consciência, através da instrumentalidade do seu corpo, que neste ato de fazer-se também um instrumento, é o operante da singularização que se dá diante de objetos tomados enquanto expressão do que há de universal nesse sujeito. A coletividade dos objetos enquanto relação do uso que se estabelece com tais objetos. As minhas roupas, o meu computador portátil, o meu celular, o meu livro, tudo pela minha forma particular de usar, são os instrumentos como expressão da minha condição de sujeito. Abre aspas. Esta sala onde espero o dono da casa me revela em sua totalidade o corpo do seu proprietário. Esta poltrona é a poltrona onde ele se senta. Essa mesa é a mesa na qual escreve. Esta janela é a janela por onde entra a luz que ilumina os objetos que vê. Assim, ele está esboçado em toda parte, e este esboço é esboço-objeto. Um objeto pode, a qualquer momento, vir a preencher tal esboço em sua matéria. Fecha aspas, Sartre, 1943. A matéria, pois, a presença do sujeito, inclusive sua ausência existente em algum lugar. A materialidade da vida são os arredores, cujo constituinte primeiro é o nosso próprio passado, enquanto ponto de referência que deve ser superado. O nosso corpo, enquanto escultura da nossa existência, eu digo isso lá no livro A Clínica do Ato, se você não comprou ainda o seu, entra aí www.juroa.com.br e solicite seu livro, tá bem? Um abraço aí para todos que estão presentes, Júlio, Cândido, Alana, Carlos, um grande beijo para todos. Pois bem, essa materialidade que é, sobretudo, presença vivida enquanto uma praxis dialética do fazer a partir de um ponto de localização no mundo, nossa odologia, aponta para a condição ontológica da liberdade, que só se dá em situação, pois
É na própria adversidade contingente das situações históricas vividas que atuamos expressando a autonomia de escolha que somos, pela praxis, pelo engajamento em certo projeto de ser. Isso se dá face à condição de prático inerte, a qual somos lançados desde a nossa proto-história, ou seja, nossa infância, ao assumirmos a herança dos outros sobre nossa condição de sujeitos. O sentido, nesse contexto, é sempre de negatividade, pois o sujeito é uma falta em constante busca de preencher-se, e tal preenchimento mostra-se no horizonte, um projeto a ser realizado, cujo empreendimento de realização é a própria condição faltante. A existência humana é gratuita, não há sentido a priori. Abre aspas. O homem nada mais é do que uma série de empreendimentos, fecha aspas, e a soma total deles, nos diz Sartre em 1946. É nesse sentido que a existência precede a essência, sendo a essência sempre negativa e só pode ser positivada na morte. É somente na morte que o homem é, abre aspas, o cadáver não está em situação, fecha aspas, Sartre 1943. Ele, cadáver, é o resto de um sujeito que se foi e deixou-se enquanto essência para o usufruto do outro. O homem, enquanto vivente, é, ao contrário, um ser de lonjuras, nos diz Sartre, que se inventa, que se cria em cada ato. Na morte não há ato. Perde-se o elemento principal da condição humana, segundo o existencialismo, que é a capacidade de dialetizar as contingências da vida, fazer alguma coisa com o que os outros fizeram de nós. Na morte não há futuro. E este é a causa invertida que anuncia a condição mais visceral, ou por que não dizer, a face mais crua da nossa condição de angústia, a negatividade. O francês propõe que na angústia a consciência marca um encontro consigo mesma no futuro e teme não se fazer presente em tal encontro. Eis aí a angústia, nua e crua. Eis aí a negatividade da vida, cujo alívio se encontra na materialidade, no corpo coisa, na fala dita, no gesto sentido, na presença enquanto tentativa de dialetizar o imaginário e o real. Nesse sentido, abre aspas, seria necessário mostrar a necessidade conjunta de interiorização do exterior e exteriorização do interior. A praxis, com efeito, é uma passagem do objetivo para o subjetivo, através da interiorização. O projeto como superação subjetiva da objetividade, no sentido da objetividade, estendido entre as condições objetivas de meio e as estruturas objetivas do campo dos possíveis, representam em si mesmo a unidade movente da subjetividade e da objetividade, essas determinações cardeais da ação. O subjetivo aparece, então, como um momento necessário do objetivo, Sartre, 1960. Neste tempo de pandemia, marcado pelo paradigma da tecnologia e das vivências virtualizadas, o que parece estar em questão é a nossa própria materialidade. A virtualidade é uma espécie de pornografia da materialidade da vida. Na tela, vemos o corpo do outro como uma espécie de holograma. Tocamos o outro pelo clique no ecrã, pelo touchscreen, mas não há cheiro, não há suor, não há arrepio pela presença do outro. Ele é uma ausência presente de lá da tela, cuja presença sentimos como sombra, não vivamente. Na tela não sentimos a presença do outro em passos quando o espiamos pelo buraco da fechadura. O nosso rubor de vergonha fica embotado, tal qual Sartre nos dá aquele exemplo no Ser e o Nada. Nós vemos seus passos como um som de rastros ausentes.
A tecnologia nos possibilita interagir com um outro que está do outro lado do Atlântico, por exemplo, mas essa interação é virtualizada, ou seja, a exterioridade do outro não se mostra enquanto materialidade inequívoca que nos constrange. Não. O máximo que a tecnologia consegue nos oferecer desta presença do outro, que está do outro lado da tela, é apenas esboço de presença. Abre aspas. Estar ausente é estar em outro lugar em meu mundo, é ser dado para mim. E este ser em outro lugar é ser em algum lugar. Isso já é o meu corpo. Fecha aspas, Sartre, 1943. O problema diante da ausência do outro mediada pela tecnologia parece dizer respeito à materialidade, ao corpo. Não acessamos a exterioridade da presença do outro. O seu estar em outro lugar não compartilha do nosso mundo. O seu corpo é um simulacro. Registra-se enquanto materialidade sem exterioridade. É virtualização da alteridade. Como um holograma, ele habita uma matrix de um perfil ao qual eu não tenho acesso. Diz-nos Sartre, abre aspas, o corpo do outro é indicado pela ronda das coisas utensílios, mas indica, por sua vez, outros objetos e, finalmente, integra-se em meu mundo e indica o meu próprio corpo. Assim, o corpo do outro é radicalmente diferente do meu corpo para mim. É a ferramenta que eu não sou e que eu utilizo. O que me resiste, ou que me resiste, o que dá no mesmo. Sartre, 1943. Assim, a tecnologia ainda não nos deu a possibilidade de utilizar o corpo enquanto ferramenta material. E isso promove certo impacto em nossa vivência de interpessoalidade virtualizada. Nós precisamos discutir a materialidade da vida, porque é pela materialidade que nos inscrevemos enquanto sujeitos. Nós somos um corpo, não temos um corpo. Onde está o corpo na virtualidade? No que tornamos o corpo quando nossa interação é apenas virtual? Abre aspas. O senhor cresceu, doutor? Parece maior, diz um paciente que chega à sessão de psicoterapia presencial depois de 8 meses de psicoterapia online. Sobre o que ele está a falar? Parece-me que está falando sobre a materialidade da minha presença enquanto terapeuta. Ele estava acostumado à minha presença constrangedora enquanto imposição de certa materialidade constituidora de certa relação. Agora, a partir do novo contrato terapêutico estabelecido para a psicoterapia online, estabelece-se uma nova relação de outro tipo, não menos importante, mas de outro tipo. É terapêutica como a que se dá na sessão presencial, mas ergue-se a partir de outro e de um encontro diferente. Estrutura-se enquanto sendo da ordem de um encontro virtual, que pressupõe presenças virtualizadas. E o que isso significa? Significa, antes de qualquer coisa, que temos acesso ao corpo do outro por outra via que não a materialidade. A nossa experiência de espacialidade e temporalidade é diferente. Abre aspas. Meu lugar se define pela ordem espacial e a natureza singular dos istos que a mim se revelam sobre o fundo de mundo. É natural o lugar que habito. Meu país, como meu solo, meu clima, suas riquezas, sua configuração hidrográfica e orográfica, mas também, mais simplesmente, a disposição e a ordem dos objetos que pretensamente me aparecem. Uma mesa, do outro lado da mesa a janela, à esquerda da janela a estante, à direita uma cadeira, atrás da janela a rua e o mar, e que me indicam como sendo a própria razão de sua ordem. É impossível que eu não tenha um lugar, caso contrário eu estaria em relação ao mundo em estado de sobrevoo. Fecha aspas, Sartre, 1943. É por essa razão que na psicoterapia online deve-se localizar o psicoterapeuta para o paciente e pedir a este que faça o mesmo, que localize-se enquanto materialidade no mundo. O local onde está, escrevendo se aquela é a sala da casa ou do consultório, informar se há mais pessoas a rondar o local,
que tipo de mediação tecnológica está sendo utilizada, como está a conexão, se há risco de desconexão, enfim, informa-se ao cliente dados sobre a materialidade vivida naquele momento da sessão de psicoterapia. É uma tentativa de tornar o encontro, que é virtual, o mais claro possível em sua dinâmica, posto psicoterapeuta e paciente entrarem, ou melhor, estarem familiarizados com a materialidade do encontro presencial. O que podemos considerar é que o encontro presencial pode ser tomado o que podemos considerar é que o encontro presencial pode ser tomado enquanto um encontro possível no contexto da psicoterapia, o encontro online, perdão, tá um erro aqui. O que precisamos discutir com o paciente é que, por se tratar de um encontro virtual, encontro online, é de outra ordem. É presença virtual e tem implicações específicas na relação terapêutica. Talvez por isso mesmo precisemos pensar o sofrimento psíquico que se mostra a partir das relações virtualizadas. Precisamos pensar que a tecnologia é uma ferramenta de mediação atual das nossas relações e isso implica em certa dimensão de sofrimento psíquico. Falemos então agora do sofrimento psíquico. Talvez a fala desse meu paciente sobre o meu corpo parecer maior apresente um dado relevante. Há escassez de materialidade na nossa relação psicoterapêutica online. Precisamos regar essa relação com a materialidade. No contexto do que se defende numa abordagem de psicoterapia fenomenológico-existencial, como aqui eu trabalho, o paciente precisa da materialidade dos meus lábios, por onde ele visualiza a minha fala cordial, dizendo boa tarde, boa noite, bom dia. A relação psicoterapêutica necessita dos fenômenos do cruzar os braços e dos gestos das mãos, ou seja, há certa necessidade de materialidade da narrativa, de materialidade numa relação psicoterapêutica pensada a partir do existencialismo. É pela performance da narrativa, pelo gesto enquanto ato que corporifica o que é narrado, que se compreende o sofrimento vivido, a experiência vivida. O sofrimento psíquico não é simplesmente da ordem do interno, ele diz respeito a certo teor de materialidade virtual que se apresenta entre o real e o imaginário. O que me toca na pergunta da minha paciente é a saudade que chega até mim, vindo dela ou dele, de estarmos face a face, olho no olho, corpo a corpo, diante do maior espetáculo da clínica. Como digo no meu livro Clínica do Ato, o paciente senta e começa a construir a narrativa sobre sua história. Esse é o grande espetáculo da clínica. Segue-se o caminho de volta à experiência. Ela mesma se diz como é. E é pelo ato mesmo do encontro entre o paciente que narra a si próprio e o psicoterapeuta que se dá a contemplação de tal narrativa que surge essa tal clínica do ato. Fecha aspas, Melo 2020. É desta saudade que o paciente está a falar, de um encontro que se mostra verdadeiro pela sua materialidade. O virtual não é verdadeiro. Será? Não se trata disso. Em fenomenologia e no existencialismo, não tratamos da verdade enquanto dado factível da realidade. A realidade é inventada. Tratamos do processo de invenção. O que nos preocupa é como aquele sujeito criou-se enquanto um sujeito em sofrimento psíquico. O sofrimento psíquico do sujeito na pandemia é resultado das relações dialéticas que travamos uns com os outros durante essa situação histórica na qual escolhemos-nos enquanto liberdade situada. A questão crucial é tratarmos desta cena. Como um sujeito que sofre escolheu-se enquanto liberdade na situação histórica que vive. Aquele que sofre enquanto um sujeito, que é subjetividade, corpo diante do outro, em certa condição de materialidade circundante do mundo. Abre aspas. O abismo que separa o real do imaginário, fecha aspas, ao qual Sartre se refere, precisa ser localizado em nossa vivência.
Esse abismo é aquela tal negatividade da existência da qual falávamos e que a tecnologia parece substituir por certa positividade. É, no entanto, a partir disto que se revela certo teor de sofrimento em um sujeito particular na pandemia. Há incertezas sobre o nosso futuro. E as perguntas sobre o nosso futuro, a pandemia responde de forma positivada. Só nos resta morrer. As pessoas perderam seus empregos. Alguns não têm o que comer. 165 ou quase 165 mil pessoas morreram no Brasil até este momento. Os netos não veem os seus avós. Os pais não voltaram do trabalho para ver os seus filhos. As crianças foram roubadas das suas rotinas. Isso não é subjetivo. O sofrimento não é um fenômeno de sobrevoo que vem de algum lugar, chega em mim, não sei como, e produz certo resultado gratuitamente. Não. O sujeito que sofre é como o homem sério do qual nos fala Simone de Beauvoir. É aquele que coincide consigo mesmo. Para sustentar a existência, o homem não pode coincidir consigo mesmo. Ele precisa encontrar sua forma particular de fazer a travessia entre o real e o imaginário, operando certa poesia na existência. Aí, Alana e Júlio. A letra mata, mas a palavra dita cura. Abre aspas. De saída, o presente exige uma adaptação. Fecha aspas. Sartre. E parece ser essa tal adaptação que a emergência da pandemia nos roubou. Ela não nos deu tempo de elaboração da nossa condição material. Assim, a pandemia parece ter nos lançado numa positividade do sofrimento. E é disso que precisamos falar. O sofrimento psíquico insustentável pode ser compreendido como aquele no qual o sujeito perdeu-se, ou aquele a partir do qual corrompeu-se a negatividade, o abismo entre o real e o imaginário. O que parece haver na experiência de virtualização das nossas relações na contemporaneidade é certa otimização. A tecnologia positiva a vida pela robotização da materialidade da vida. O sofrimento psíquico contemporâneo tem relação com essa certa positividade que a tecnologia e as redes sociais trouxeram ao nosso cotidiano. Não conseguimos alcançar esse avanço vertiginoso da tecnologia. A nossa condição de sujeito sequer necessita de tal ritmo de avanço. A materialidade da vida apresenta-nos a deteriorização poética que o tempo revela. E é essa relação entre a deteriorização da nossa materialidade e a temporalidade enquanto poética da existência que se mostra de maneira eloquente no corpo, enquanto escultura do ser, que a experiência de positividade paradoxal que a pandemia nos lançou coloca em questão. A condição de negatividade que sustenta o projeto de ser que assumimos ou que anunciamos perseguir foi positivada pela pandemia. O sujeito se achou diante de uma verdade inaudita. Foi quando o sujeito contemporâneo já não pôde, passo a passo, diante da materialidade das coisas e da vida, que anuncia em cada escolha autônoma assumir a negatividade da existência e a trocou pela positividade que a pandemia lhe trouxe, a exemplo da tecnologia, que a angústia de viver se tornou insustentável. Morre-se, suicida-se. A pandemia positivou nossas projeções sobre a depressão em 2020. A OMS tinha expectativa que em 2020 a depressão seria um mal tão incapacitante quanto doenças crônicas como o diabetes e a hipertensão. As pessoas encontraram no diagnóstico da depressão uma resposta positivada para o desamparo que essa crise histórica nos trouxe. Portanto, na pandemia, nós vivemos o paradoxo da positividade pela negatividade. O isolamento social, enquanto medida de enfrentamento da pandemia, nos tirou de certa mundaneidade, onde essa negatividade ordinária e suportável, que sustenta o nosso ser enquanto... Oi, voltamos. Tive um problema aqui na conexão, pessoal. Vocês ainda estão aí?
Júlio, Alana, vi que a Rebeca entrou também. Ainda estão aí? Ok, vou prosseguir então. Tive um problema aqui na conexão. Estávamos falando de conexão. Então, vou prosseguir. Então, o isolamento social, enquanto medida de enfrentamento da pandemia, nos tirou de certa mundaneidade, onde essa negatividade ordinária e suportável, que sustenta o nosso ser enquanto um projeto a se realizar, uma série de empreendimentos em curso, como diz o existencialismo, pode ser vivido. Roubaram nossa rotina, roubaram nosso trânsito pelas ruas, roubaram a livre circulação do ar sem que tenhamos uma espécie de anteparo em nossas narinas. Tiraram o outro de nós. Nós fomos positivados pela negatividade compulsória. A pandemia nos tirou de nós mesmos, daí a negatividade compulsória. Mas nos lançou numa conjuntura de positividade que não sustentamos. Não sustentamos o abandono da rotina do trabalho. Não sustentamos a presença ostensiva do outro ao ter que ficar trancado com ele em casa, vide a cena da peça Entre Quatro Paredes. Não sustentamos deixar de ver o mar e sentir sua brisa. Fomos obrigados a nos retirar. Coisas da tecnologia. Fomos obrigados a nos retirar ou a nos trancafiar em nossas casas. E quartos, e a sair do mundo enquanto imensidão, enquanto lugar habitável. Quem de nós não chorou ao ver aqueles vídeos das maiores cidades do mundo com ruas vazias, sem o barulho das vozes nas ruas? Cidades fantasmas, mas habitadas por dentro, herméticas. Eis a parábola do sofrimento psíquico contemporâneo. Nós somos cidades habitadas por dentro, fantasmas por fora. Além do risco de contaminação, do risco de morte, da perda da atividade remunerada, o que está em questão nessa condição de cidades fantasmas habitadas por dentro que somos, nesta condição de isolamento, exposição a atividades e relações virtualizadas que a pandemia nos impôs, é outra forma de viver a espacialidade. Já paramos para pensar em como deve ser para as crianças, ou uma criança de 4, 5 anos ou 6 anos, ser retirada da convivência com seus amiguinhos, com seus familiares, ser retirada das suas atividades de lazer e ficar restrita a espaços limitados. Se é angustiante para nós, adultos, como será para as crianças? Acho que ainda levaremos tempo, algumas gerações, quiçá, para avaliar o impacto destas vivências na pandemia. É verdade que a exposição à tecnologia já estava posta também para todos antes da pandemia, inclusive para as crianças. Mas o que eu enfatizo aqui é essa tal vivência da espacialidade pela exposição à tela, onde o processo de desenvolvimento é atravessado, no caso das crianças, por variáveis outras. Na interação da tela, o corpo é enquadrado em limites pouco fluidos, onde a elasticidade da experiência parece ser limitada. A criança não pode desbravar o mundo virtual que seu interlocutor lhe apresenta, a não ser pela forma virtual. Essa imposição da positividade que a virtualidade promove demarca certo roubo da materialidade da vida e tem implicações no sofrimento psíquico do sujeito contemporâneo. É o que se percebe, por exemplo, na experiência do suicídio, que se tornou também agora um fenômeno endêmico. Pode-se observar a variante da positividade imposta pelo paradigma da tecnologia sobre a questão do sofrimento psíquico que permeia o suicídio. A Alana está dizendo que sentiu isso e que se surpreendeu. É isso mesmo.
portanto, uma relação entre o comprometimento da materialidade da vida e o sofrimento psíquico no contexto da pandemia. Essa é a minha tese. E entre o real e o imaginário, há uma fenda de negatividade, um nada de ser que a consciência, enquanto absoluto da subjetividade, tenta dar conta pelo ato de um sujeito que é corpo enquanto subjetividade diante de um outro. A pandemia preenche tal fenda com a positividade da negatividade compulsória, o sequestro de certa materialidade da vida. Estou já terminando. Esse comprometimento da materialidade da vida que refiro reflete-se, por exemplo, na sensação de que já não podemos andar livremente por aí. Ao Estado foi dada a tarefa de fazer a manutenção da nossa livre circulação, cerceando nosso transitar como forma de garantir certa gerência do risco. A praxis da vida na pandemia parece revelar que um dos elementos que estrutura nossa vivência nesses tempos é o risco materializado no outro. Eis uma questão fundamental. Se para a fenomenologia o outro é imprescindível ao sujeito, posto ser ele o eu que sou, ou melhor, o eu que não sou, o mediador da dinâmica de nadificação da consciência em ser o que não é e não ser o que é, o outro da pandemia foi positivado enquanto um risco. Nisto, há certa corrupção da alteridade em sua estrutura de exterioridade. Não podemos estar com o outro porque ele é potencialmente um risco de contaminação. A regra geral imposta a todos os que seguem as orientações sanitárias é clara. Use máscara, evite aglomerações, não esteja com pessoas em lugares fechados, faça a asepsia do contato, em outras palavras. Está imposta a exteriorização do contato. Como não sofrer diante disso? A angústia diante da realidade do outro enquanto fundamento da minha existência já estava posta. Sartre discute profundamente isto em sua filosofia, mas a questão que parece nos atravessar neste tempo de pandemia se apresenta com um detalhe. A falta, o interstício entre a relação com o outro, elemento fulcral para que o sujeito vivencie a dinâmica da natificação da consciência, organizando-se enquanto certa consciência posicional de si foi positivada. E o positivo é o risco de morte. O outro da pandemia é um risco. E não se trata de um risco que engendra a condição do outro em poder fazer alguma coisa de mim. Fórmula traduzida no provocativo aforismo sartriano, abre aspas, o inferno são os outros, fecha aspas. Condição a qual respondo com a minha autonomia de escolha, fazendo alguma coisa com aquilo que o outro fez de mim, corrompendo-o em sua condição de inferno. Conflito dialético favorável à existência. No caso da pandemia, trata-se de um outro tipo de conflito. A ordem de tal conflito ainda precisa ser discutida. Ela parece se apresentar, no entanto, de forma eloquente em nosso sofrimento peri-pandemia. Se o sujeito particular tem nome, endereço, CPF, um passado, na pandemia, ele se transformou numa positividade de um número. No momento, somos 52 bilhões 700, ou melhor, 178 milhões de infectados. Por que o sujeito contemporâneo tem uma vivência patologizada da relação entre o real e o imaginário? Por que o outro se tornou uma ameaça? Se tentarmos responder isso, nós vamos encontrar alguns indícios dessa resposta nessa condição do outro ser encontrado enquanto o risco. O sujeito da pandemia parece... Lá vai o celular caindo de novo. O sujeito da pandemia parece que assumiu a posição do sonhador mórbido sobre o qual nos fala Sartre em O Imaginário, pois se positivou pelo comprometimento da materialidade da vida enquanto um projeto de ser inviabilizado. Ele preencheu a fenda entre o real e o imaginário com uma vivência de temporalidade futura que só lhe apresenta a morte. A pandemia nos fez comprometer nosso projeto futuro, o nosso sonho futuro.
O sonhador mórbido da pandemia sonha que seu futuro é morte, pois se o outro da pandemia é um risco iminente, só me resta uma sentença: a morte. A pandemia nos deu um objeto imaginário muito desejado e nossa dificuldade em nos adaptar a este real, sempre novo, imprevisível, nesta conjuntura histórico-política tão angustiante como é a de 2020, se deve ao fato de que nem em nosso pior pesadelo simbolizamos que esse risco tivesse uma face tão infernal, a face do outro. Concluo aqui meu texto e espero que você tenha conseguido acompanhar. Eu tive algum problema aqui na conexão. Espero que de alguma forma essa reflexão possa ter despertado em nós algum tipo de reflexão pessoal também, não é? E algum tipo de comprometimento em encontrarmos respostas. Que resposta? Eu acho que é isso que a Alana está perguntando. É isso, Alana? Ainda está por aí? Que resposta? A pandemia trouxe uma resposta clara à nossa vida, que é gratuita, não é? A negatividade, a nossa vida é gratuita, a existência é gratuita e a nossa vida tem uma dimensão de negatividade que é preenchida pela materialidade que nos circunda, não é? Mas a pandemia trouxe uma resposta positiva. Todas as pessoas estão morrendo, ou muita gente está morrendo. E a pandemia coloca o outro nesse lugar de ser arriscado. Desculpem. É arriscado interagir com o outro. É arriscado estar com o outro. É isso. Olha, muito obrigado para você que está entrando agora, você que me acompanhou. A Alana está dizendo que concorda. Se você está aí, acompanhou a reflexão, quiser, enfim, fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, só esclarecendo para quem chegou no final que essa minha fala, esse texto foi da minha fala no 13º seminário do Grupo de Estudos sobre o Sartre da Universidade Estadual do Ceará, só que nós tivemos, no momento do evento, um problema de transmissão, como eu tive aqui alguns, né? O celular caiu, a conexão ficou meio falha. Daí eu me comprometi com a organização do evento de gravar a minha fala e enviar para eles. Eu aproveitei para fazer isso aqui pelo Instagram, tá bem? Muito obrigado a todos que acompanharam. Obrigado a você que vai ver o vídeo depois. Já estou aqui anunciando profeticamente. Até a próxima. Grande beijo. Tchau, tchau. Como é que eu salvo o vídeo, gente? Vocês que estão online, ô Júlio, ajuda aí, como é que eu salvo o vídeo?